Mas infelizmente, sabe o que acontece? Muitos cristãos não descobriram que são herdeiros ainda, ou descobriram que são herdeiros do reino, e foram chamados para viver essa realidade, mas continuam vivendo como se ainda estivesse na miséria espiritual. Essa é a diferença. Muitas pessoas não tomaram posse, aceitaram a Cristo, ouviram falar do reino de Deus, que começa aqui agora, mas não vivem a oração de Mateus, do capítulo 6 e versículo 10. Que oração é essa? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a promessa do Senhor Jesus. É isso que Deus está dizendo aqui, Mateus, na oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no... Vocês entenderam aqui? É uma herança. Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Deus disse, olha, tem um reino para vocês aí na terra. O reino de Deus já começa aqui. Mas infelizmente muitos de nós não entendemos isso ainda. Recebemos a promessa, Jesus foi lá e te escolheu, como vimos em Colossenses. Ele te chamou e falou, a partir de hoje, agora você estava longe, estava nas trevas, você era um filho distante, mas você se tornou meu filho. Eu te registrei. No seu nome agora aí, está escrito o seu nome, Efraim, por exemplo, meu, Efraim Barbosa da Silva Jesus, né? Entendeu? Mas a partir de quando eu peguei essa posse agora, eu começo a reinar com Cristo Jesus. Eu começo a viver as abundâncias que Cristo Jesus tem para a minha vida, que Ele prometeu, e eu começo a viver nela. Mas a questão é que muitas pessoas se converteram, aceitaram a Cristo Jesus, mas infelizmente elas estão vivendo ainda como mendigo ainda, mendicando o tempo todo. Por quê? Porque Deus disse, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A pergunta, a questão é, no céu tem miséria? Pode falar, no céu tem miséria? Não. No céu tem enfermidade? A Bíblia está dizendo que não. No céu é um lugar ruim? Não. Então por que infelizmente nós vivemos aqui na terra como miseráveis? Porque não entendemos que há uma vontade no céu, que Deus quer fazer, que ela começa aqui na terra. Porque Deus diz, seja feita a tua vontade assim na terra, assim como ela é feita no céu, assim na terra como no céu. Deus nos deu uma promessa, e foi o próprio Cristo Jesus que disse, converteram-se, mas continua em relacionamentos destruídos. Infelizmente o cara se converteu, sabe por quê? Aí às vezes nós entramos em crise. A pessoa vira e fala assim, eu não sei porque eu me converti, mas parece que nada mudou. Não houve uma conversão genuína, e essa pessoa não entendeu o que é viver o reino de Deus. Porque viver o reino de Deus é ter uma vida transformada. Viver o reino de Deus é ter uma vida completamente mudada. Se converteram, foi salvo em Cristo Jesus, ou talvez só aceitou Jesus Cristo, não se converteu ainda genuinamente, e tem as suas vidas destruídas, famílias completamente destruturadas, vícios não vencidos, famílias acabadas. Por quê? Porque ele não está vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de misericórdia. Esse é o reino de Deus. E a partir de quando nós tomamos posse do reino de Deus, a nossa vida é completamente transformada. Mas infelizmente muitas pessoas não entenderam isso ainda, que há uma vontade de Deus, e a vontade de Deus é que vivamos os céus aqui na terra. Amém? E a partir de quando nós vivemos isso, a nossa vida é mudada, toda a nossa estrutura é completamente mudada. Contudo, quando estamos verdadeiramente em Cristo, somos retirados das trevas e introduzidos no seu reino de luz. Tudo se faz novo, tudo se faz novo. Em Cristo Jesus, toda a nossa vida agora é nova. Em Cristo Jesus, a nossa vida é completamente mudada. Em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida de abundância, porque há uma herança, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, e é muito mais do que riqueza. É uma vida de paz, uma vida de abundância em Cristo Jesus. Mas a pergunta talvez que fica para a gente hoje é, como então viver plenamente o reino de Deus? Como eu posso viver então plenamente esse reino de Deus na minha vida, pastor? Como eu posso então ter a minha vida mudada? Vamos entender então.
praticando as boas obras de justiça do reino. Versículo 1, o que vai dizer? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa no Pai Celestial. A justiça de Deus não é como a nossa justiça humana. No reino de Deus, a justiça se manifesta por meio de um amor doador, que se expressa em piedade e compaixão pelo sofrimento alheio. A partir de quando eu começo a viver esse reino de Deus, a minha vida é transformada completamente. Não é a minha justiça, não é a minha justiça própria, mas é a justiça, a compaixão, a piedade. Essa palavra piedade, eu gosto muito dela, porque piedade é diferente de dó. Dó eu tenho de alguém. Eu olho para alguém na rua, caído, e eu olho para ele e falo, poxa, coitado, está sofrendo. Ah, mas deixa ele sofrer aí, não é verdade? Piedade é diferente. Piedade, eu olho para alguém caído na rua, eu olho para ele e falo assim, gente do céu, como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu vou dar alguma coisa para ele comer aqui. Eu olho um morador de rua ali, eu olho para alguém que está passando um sofrimento, e eu falo assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? A piedade é completamente diferente. Eu olho para o meu irmão, e eu tenho uma piedade por ele, eu tenho uma compaixão por ele. Eu olho para alguém na igreja que chega perto de mim, e eu sinto que aquela pessoa está sofrendo, que ela está passando por uma dificuldade. Na minha célula, quando alguém abre lá o coração, que chega lá e você está na sua célula, e alguém vira lá e fala assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade, e eu já pergunto assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? Com a ajuda dos meus recursos, das minhas mãos. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque às vezes é muito mais do que recurso. É muito mais do que isso. É eu saber que alguém está sofrendo e eu mandar uma mensagem para ela. Eu estava falando com a minha esposa essa semana, a gente conversando, e a gente conversando e falando, pô, parece que às vezes, quando alguém fala que está sofrendo, infelizmente, parece que nós nos esquecemos daquela pessoa. Nós mandamos uma mensagem, depois acabou, parece que o sofrimento acabou, e ela não acabou. Será que nós acompanhamos? Será que nós temos a piedade a ponto de sofrer com aquela pessoa e perguntar como que você está? Como que eu posso ajudar você na sua dor? É a justiça de Deus, é a compaixão, é a disposição de andar a segunda milha para ajudar o próximo, não por pena, mas por amor. Não fazemos para sermos vistos, mas porque sabemos que o Pai que está no céu vê cada gesto e recompensa segundo a sua justiça. Irmãos, cada vez que nós fazemos algo por alguém, você pode ter certeza, o Pai que está no céu te vê. Tenha certeza disso. Todas as vezes que nós investimos, que nós abençoamos uma criança na creche, todas as vezes que nós investimos, damos uma oferta genuína de coração, porque ninguém está vendo mesmo, nem sabemos se você entrega ou não o seu dízimo, e você está aqui do mesmo jeito. Ninguém fica lá na porta lá com, você entregou? Não, você entregou? Não, ninguém faz isso. Você entra do mesmo jeito, estamos compartilhando como igreja. Mas todas as vezes que nós fazemos parte desse reino de Deus, que nós entendemos a justiça de Deus, que não é a minha justiça, é a justiça de Deus, que ela é fiel, é verdadeira e se cumpre, é completamente mudada a história, porque agora eu entendi e estou vivendo o reino de Deus, e a história é completamente mudada. É a justiça de Cristo Jesus, e eu não faço para ninguém ver, eu não faço isso, mas eu faço, sabe por quê? Porque o meu Pai, o nosso Pai que está no céu, Ele nos vê o tempo todo. E todas as vezes que nós fazemos, há uma recompensa. Todas as vezes que nós fazemos, há uma recompensa para nossas vidas. Há uma recompensa para nós. E essa recompensa é o próprio Deus que nos dá. É isso que Ele está dizendo. Não faça para que os outros vejam. Pelo contrário, faça para que o seu Pai veja, porque nós fazemos é para Ele tudo isso. Então a justiça de Deus, ela é praticada. Ela pratica as obras da justiça do reino, porque o reino de Deus é esse reino de justiça, esse reino de amor, de piedade, de compaixão, que eu olho para o outro e me compadeço com ele.